Meu nome é Ricardo Guelman e eu gostaria de agradecer o convite de Cíntia, em nome da coordenação do Grupo de Educação Continuada da Antroposofia de Recife, para trazer as contribuições sobre uma visão fenomenológica do Covid dentro dessa pandemia. Eu tenho uma trajetória muito longa dentro da antroposofia, dentro da minha vida, né? Porque desde a minha época de estudante de medicina já me envolvi com a medicina antroposófica. Fiz meu pós-doutorado com antroposofia na área de dor, no programa de neurociências da Unifesp, e atualmente também presido o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é uma rede colaborativa de pesquisadores de toda essa área que a gente tem chamado de práticas integrativas e complementares em saúde, ou internacionalmente tem sido chamado de saúde integrativa. Então é um prazer estar aqui trazendo um pouco de reflexão sobre o vírus. Eu fiz uma apresentação, eu vou compartilhar aqui para a gente poder conversar olhando essa apresentação. Se alguém quiser depois entrar em contato com o site do nosso consórcio, é o cabzin.org.br. Tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, também gostaria de dizer que o nosso grupo do consórcio, em parceria com uma universidade nos Estados Unidos e também com um grupo da Austrália, desenvolveu um sistema de registro para quem atender qualquer paciente com Covid e que use, por exemplo, a área da antroposofia ou qualquer área integrativa. Então, esse sistema ele permite que seja criado um banco de dados mundial de todos os relatos de casos de quem atendeu, para a gente poder depois ter isso registrado. Tá? E agora vamos começar com a visão antroposófica do ser humano para localizar o impacto dessa pandemia dentro da visão da constituição do ser humano. Então, primeiro, considerar que o corpo, desse ponto de vista, ele tem uma morfologia, uma fisiologia ordenada por 4 organizações, que a gente tem chamado de organização física, vital, anímica e do eu, que nada mais, nada menos são do que 4 dimensões filogenéticas que a gente vai adquirindo na evolução e que vão constituir as 4 dimensões do corpo humano. Numa interação psicossomática, temos uma psique que tem seu mundo de vontade, sentimentos e pensamentos e que vão se relacionar a toda essa dimensão corporal e cujo centro da psique tem a terceira dimensão, que é a individualidade, ou self, que também é chamado espírito, considerando a etimologia de pyrrhus, que é o fogo interno, que gera um centro tanto na psique como no corpo. E no corpo, esse centro que permite a sua identidade, diferenciando o que é self e não self em termos biológicos, quem faz esse papel é o sistema imunológico. Então, a identidade imunológica corporal, assim como a nossa identidade do self mais profunda, elas são dadas por essa dimensão espiritual, transcendental, a gente poderia dizer, no âmbito da noética. Né? E um outro aspecto fundamental para a gente poder discutir aqui a pandemia é considerar que tanto a psique como o corpo tem uma dimensão tríplice, e não é à toa que na origem do corpo humano a gente tem 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E se a gente olhar bem, o ectoderma está relacionado a todos os tecidos que vão gerar consciência e pouca capacidade regenerativa, e que vai estar ligado ao sistema neurosensorial, que está no corpo inteiro, mas com seu centro mais na região craniana. Enquanto o endoderma, que vai formar o nosso intestino, nosso pulmão, toda essa parte da mucosa, basicamente, tem origem
tem uma origem oposta de um tipo de tecido que não gera consciência e gera muita vitalidade, muita capacidade de regeneração e que vai estar relacionado diretamente ao que a gente chama de sistema metabólico motor. E temos um sistema entre os dois que é produzido pelo mesoderma que vai ter uma função rítmica de equilíbrio funcional e anatômico entre os dois sistemas. É como se a contração do sistema rítmico viesse do neurosensorial e o relaxamento, a expansão do sistema rítmico viesse do metabólico. A contração, o frio tem a ver com o ectoderma, a expansão, o calor tem a ver com o endoderma. E a gente vai ver que isso depois vai gerar padrões imunológicos diferentes nesses três sistemas. Esse sistema rítmico, portanto, estando no meio, equilibrando os dois polos opostos, ele tem um papel harmonizador, curador, integrador e promotor de saúde. Então, se a gente olhar toda a fisiopatologia, todos os processos de saúde e doença, a partir dessa visão dos três sistemas, a gente vai observar que o sistema neurosensorial, que é muito mais ativo na vida adulta do que na infância, ele está relacionado a toda a geração de processos crônico-degenerativos em que a atividade neurosensorial está aumentada, seja pela dor, seja por um processo de aumento de consciência e paralisação do movimento, que são característicos das doenças crônico-degenerativas. E o padrão inflamatório, como a gente vai olhar depois, é um padrão organizado pelo linfócito T helper padrão 2, ou TH2, que evolui para a esclerose. O sistema rítmico ele tem um padrão de homeostase, de equilíbrio, que a gente chama de padrão TH3, imunologicamente, que é o equilíbrio do TH2 com o TH1. O TH1 é um padrão de inflamação que gera inflamações com febre, com evolução rápida, aguda, muitas vezes dramáticas, né? E que envolve um outro tipo de padrão de linfócitos que vão gerar outras substâncias no sangue. Então, o que a gente antigamente chamava de dois padrões opostos, inflamação e esclerose, a gente sabe que tudo é inflamação hoje em dia, só que tem uma inflamação padrão neurosensorial e padrão metabólico. Ao longo da biografia, a gente vai ter um período muito curto de equilíbrio entre o anabolismo, o crescimento, e o período de catabolismo, destruição, que é o período entre 28 e 35 anos. Então, quem estiver me assistindo aqui e tiver entre 28 e 35 anos, tem que ficar muito feliz, porque é o período único da vida de equilíbrio entre esses padrões anabólicos de um tipo de inflamação na infância e padrões catabólicos de outro tipo de inflamação na vida adulta. Então, é um período de extrema saúde. A única coisa ruim para esse período é que se alguém estiver doente ou tiver uma doença crônica entre 28 e 35, se a pessoa não mudar profundamente sua vida, ela só vai piorar depois dos 35 anos. Então, é um período que eu acho muito importante a gente valorizar, de uma certa forma, curtir bem a vida, porque você se alia a vitalidade da infância com a consciência da vida adulta. E enquanto o desenvolvimento até 28 anos é um desenvolvimento da cabeça aos pés, e que termina com a ossificação total com 28 anos, especialmente na clavícula e na escápula, a partir dos 35 anos a gente começa lentamente a perder osso. Então o ser humano ele só está estável materialmente na sua densidade corporal, material, nesse período curto de um setênio só. Toda essa visão, vamos dizer assim, de fisiopatologia a partir desses sistemas vai gerar uma compreensão da epidemiologia dos tipos de doença que acometem a infância e a vida adulta. E tem um período aí, como um gap, que é entre os 20 e os 40 anos de idade, em que as pessoas, em geral, não adoecem, ou se adoecem é por uma questão mais externa, por acidentes, por agressão, algum processo externo, porque internamente o que prevalece na infância no mundo inteiro são as doenças respiratórias agudas, como viroses agudas,
e, obviamente, doenças perinatais, por causa do processo do parto e do nascimento. Enquanto as doenças cardiovasculares e câncer, que são as duas maiores causas de morte, junto com iatrogenia, que é o uso inadequado do sistema de saúde, seja efeitos colaterais de medicamentos ou riscos de infecção hospitalar, são as grandes causas de morte no mundo. Eles prevalecem definitivamente depois dos 42 anos. A gente pode dizer que o câncer, no adulto, ele corresponde quase a 99% do câncer, comparado com a oncologia pediátrica, que é muito menor em volume. Só olhando esse gráfico, já nos parece interessante observar que o COVID, que é um vírus que a gente daqui a pouco vai entrar mais em detalhes sobre ele, ela é uma epidemia de uma doença respiratória aguda, febril, mas que acomete o adulto, ou seja, é fora do padrão da epidemiologia normal das doenças que acometem o ser humano. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui é uma história das epidemias dentro de um outro ponto de vista, que é um ponto de vista de um grande médico inglês, que foi o médico da família real, médico da Rainha Elizabeth, e que foi professor de um grande homeopata chamado Peter Fisher. Esse médico, que foi o professor do Peter Fisher, ele era médico homeopata e antroposófico, e sempre a família real inglesa se tratou com essas medicações. E esse autor, chamado Ralph Twaitman, que já faleceu, ele trouxe em seu livro The Art and Science of Healing, que foi traduzido para o português como Homeopatia, Ciência e Cura, uma história das epidemias dentro de uma perspectiva diferente. Ele considera que por trás de cada epidemia existe uma revolução acontecendo social, e essa revolução ela necessariamente leva a uma crise e a um desequilíbrio não só psíquico globalmente, mas também corporal. Ou seja, o corpo ele fica vulnerável a uma doença em épocas de revoluções. E aí, o que ele apresenta também é que antes do século XV, ou seja, antes da modernidade, o padrão de infecções eram padrões agudos, em geral bacterianos, poderiam ser virais também, mas muitas vezes bacterianos, em que existia o desenvolvimento de uma evolução dramática para o falecimento rápido ou cura. É o caso da peste negra, que assolou a Europa, e outras pestes e outras epidemias que aconteceram. E a partir do século XV, a gente começa a ter outros padrões de epidemias que são de evolução mais crônica, que podem evoluir por 30 anos. Então, se a gente olhar o que aconteceu no século XV, a passagem do XV para o XVI, foi uma revolução em que o indivíduo pensante começou a se desenvolver como uma forma de um novo ser humano que não mais seguia simplesmente as regras da família e da sociedade, considerando que o homem medieval, que até o século XIV, ele tem uma relação com a sua família e com o seu sobrenome como se fosse a coisa mais importante, e a partir desse momento que começa a ver a origem do pensador próprio, com a Renascença, isso começa a mudar esse padrão em direção à valorização e ao desenvolvimento do indivíduo, independente da sociedade e da família. Esse processo ele começou com uma emancipação do pensar, e a gente se pergunta, que epidemia ocorreu durante a Renascença, essa revolução científica? Então, foi basicamente uma doença que começa na pele, como uma infecção, uma doença sexualmente transmissível, e que depois de 30 anos ela vai lesar exatamente a área onde é a sede do pensar, que é o cérebro. Essa doença se chama sífilis, que evolui depois de 30 anos para a fase terciária chamada neurosífilis. Já no século XVIII, a gente vai ter um movimento diferente do pensar,
que é uma emancipação do sentimento, e que o sentimento se torna algo mais importante do que o pensar e do que a vontade. A gente chama isso de romantismo. E de que os românticos padeceram? Inclusive os românticos poetas brasileiros no século XIX, isso começou no século XVIII, mas no século XIX se adentrou. De que eles faleceram? Eles faleceram e padeceram de uma doença que também demora muitos anos para se desenvolver e que forma bem na área do sentimento, no tórax, uma caverna, um buraco escuro, e que eles começam a tossir e eliminar sangue pela tosse. A gente chama isso de tuberculose. Então, existe uma coincidência entre a epidemiologia dessas epidemias e essas revoluções. E ainda mais um século para frente, a gente vai ter uma outra revolução em que a vontade humana ela se emancipa, inclusive da lógica e do sentimento. O importante é fazer, 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 produzir, produzir, produzir. E todo esse movimento foi chamado de Revolução Industrial. E junto com a Revolução Industrial apareceu de forma explosiva na humanidade uma doença que antes não existia, com tanta magnitude, que é o câncer. Então, o câncer aparece como uma epidemia que a gente não consegue fazer claramente uma relação com um vírus ou uma bactéria, como é o caso da sífilis e da tuberculose, né? Que são bactérias, mas no câncer a gente encontra alguns vírus que desencadeiam câncer, como o HPV, o papilomavírus, no caso do câncer do colo do útero, vírus do fígado, da hepatite C, por exemplo, e da hepatite B, podendo gerar câncer de fígado. Ou seja, alguns vírus estão relacionados, mas começa a ter uma expansão maior do estilo de vida como condição clara no desenvolvimento do câncer. A gente sabe que a genética não influencia muito nem na sífilis, nem na tuberculose e nem no câncer. Então, esse autor, Ralph Twain, em 89, ele traz essa visão que ela é base para a gente conversar aqui sobre a nossa epidemia atual. É interessante que o câncer, embora possa atingir até o cérebro, ele sempre provém de uma expansão por mitose excessiva de órgãos metabólicos, mucosas, no caso do câncer de mama, de próstata, que a gente chama de adenocarcinoma. E mesmo no cérebro, não é o neurônio que em geral se desenvolve o câncer, mas as células nutritivas, metabólicas de sustentação. Então, aqui tem uma visão geral das 3 emancipações, gerando o que o Jung caracterizou como o processo de individuação da humanidade, ou seja, a humanidade fazendo esse movimento pós-medieval e moderno de criar um indivíduo que pensa por si mesmo, que sente por si mesmo e quer por si mesmo como um caminho de manifestação do seu self, que está cada vez mais se emancipando e se desenvolvendo. Então, a gente poderia se perguntar qual seria a próxima epidemia depois do câncer. Se a gente imagina que, a partir do momento que a gente tem um pensar, sentir e o querer emancipados, o que é necessário? O que é necessário agora é uma coerência interna. Uma coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, de fato. E será que a gente vive essa situação hoje, de uma coerência total? Obviamente não, porque nós somos seres em desenvolvimento e ainda estamos aprendendo a esse caminho da emancipação global. Então, como se refere agora a um desequilíbrio desse eixo que cria a coerência interna, esse eixo que é o self, que cria a coerência interna, as doenças da modernidade elas têm muita relação com o que no corpo cria essa identidade do self também, que é o sistema imunológico. Então, Ralph Twain apresenta a epidemia da modernidade como a AIDS, em que, embora tenha um vírus que desencadeia o processo, mas a fenomenologia da AIDS, muito mais do que olhar o vírus,
é uma doença em que o sistema imunológico está afetado e não só o vírus HIV está envolvido, mas vários outros vírus e várias outras condições, porque a fronteira entre o que sou eu e o que não sou eu fica pouco delimitada, então um mundo de vírus, bactérias entra no corpo. Então essa seria uma doença bem moderna, que explodiu na década de 80. Se a gente olha qualquer infecção, a gente pode olhar por dois pontos de vista. Isso desde a época de Pasteur, a gente pode olhar um pouco dessa forma. E no caso da AIDS, isso gerou duas teorias. A teoria que olha o centro do problema como o vírus, e a teoria que coloca o centro do problema o estilo de vida e a periferia, né? Ou seja, quem é esse indivíduo com a sua vida que está desenvolvendo a doença. Então, essa teoria que avalia muito mais o estilo de vida, ela tem sido chamada pool de antígenos, que considera que todo indivíduo que começa a ter muito contato com muitas floras diferentes, por exemplo, no caso de um comportamento de promiscuidade, em que você entra em contato com muitas floras bacterianas diferentes, e contato também com drogas e outras coisas, te permite entrar em contato com tantos antígenos que só isso já levaria uma imunodepressão. E um dos vírus seria o HIV. Então ele não coloca no foco o HIV, mas coloca um estilo de vida que inclusive recebeu durante a infância muitas vacinas, muitos anti-inflamatórios, muito uso de corticoide. Então um estilo de vida imunossupressor e ainda com excesso de antígenos pode levar. Um dos critérios a favor dessa teoria é que crianças que nascem com HIV e têm uma educação completamente normal, elas em geral negativam o vírus. Se o vírus fosse a causa total do HIV, essas crianças deveriam falecer, porque elas nascem com uma imunidade mais frágil que adultos. Mas eu não estou querendo aqui defender uma teoria ou outra. O que eu estou querendo aqui trazer é que toda epidemia, toda pandemia, ela tem que olhar dois lados. Ela tem que olhar o centro e a periferia, ou seja, como é que está o mundo moderno hoje e como é que é o vírus, a característica da natureza do vírus. E a gente vai discutir aqui muito mais a questão do vírus. Como eu tinha dito, desde a época de Pasteur, no início do nascimento da microbiologia e do estudo da imunologia, quando tudo ainda era bem no começo, século XVIII, XIX, existia já esse debate público em Paris entre a constituição do indivíduo versus o contágio. E o contágio naquela época era pouco descrito, porque os microscópios estavam em desenvolvimento desde a Holanda do século XVIII. Então, se a gente olha essa questão do estilo de vida moderno, eu já falei da questão da identidade imunológica, que é complicada, e especialmente envolvendo o self, mas outro aspecto também muito importante é que o indivíduo, tornando-se cada vez mais indivíduo, ele começa a ter uma dificuldade de relacionamento coletivo com o seu próximo. Essa capacidade de se sentir em processo de empatia, de irmandade, começa a virar um problema seríssimo, porque quanto mais individual o indivíduo fica, ele pode também se tornar mais egocêntrico, mais individualista. E aí a gente tem um termo muito importante sobre as relações humanas, que está em crise, que é a coerência cardíaca, que é a ressonância que dois corações manifestam quando uma pessoa tem empatia com outra. Isso pode ser medido, inclusive, pelo eletrocardiograma. Existem muitos estudos sobre coerência cardíaca. Ao mesmo tempo em que a gente emancipou os três níveis da psique, o pensamento, o sentimento e a vontade, isso gerou a possibilidade de que o pensar possa subir uma oitava em desenvolvimento e desenvolver uma compreensão maior sobre a vida. Ao mesmo tempo, o sentimento ele pode gerar uma possibilidade da gente sentir um sentido profundo em tudo que acontece. E
a nossa capacidade de vontade mais forte, mais realizadora, pode nos permitir manusear situações. Essas três características, que são expansões do simples pensar, sentir e querer, numa oitava acima, foram as características que o pai da salutogênese, ou seja, o pai desse estudo das pessoas que não adoecem, que é muito importante a gente entender isso como mecanismo de resiliência fundamental frente à pandemia, foi o Aaron Antonovsky, que chamou isso de senso de coerência. E esse senso de coerência ele vai levar também a essa coerência cardíaca no nível do coração. Então, na esfera do pensar, que tem a ver com a área do neocórtex, essa área do cérebro nova, né, e também com a pineal, a gente tem o processo da compreensão. Na esfera afetiva do sentir, que está ligado no cérebro, ao sistema límbico, a nossa capacidade de inteligência emocional, de dar sentido às coisas. Então, o significado. E na esfera volitiva, da vontade, do agir, que está ligado ao cérebro mais primitivo, o arquicórtex, que produz serotonina, e a serotonina, lembrar que ela é produzida basicamente nesse primeiro cérebro evolutivo, que é o conjunto de neurônios ao redor do intestino e do fígado, que a gente produz a maior parte da serotonina enterohepática, 90%. É aqui que nasce a nossa força da vontade. Depressão, como vocês sabem, está ligada diretamente à serotonina, e a gente sabe hoje que a depressão é um problema muito mais abdominal do que cefálico. Não é um problema de cabeça, é um problema mais metabólico. E que está ligado também ao pâncreas, porque o pâncreas está ligado a todo esse sistema. Aqui é que surge a força de poder agir e mudar o mundo, né? Então, essas três características da psique, que Antonovsky classifica muito bem como senso de coerência e capacidade de resiliência, elas são nada mais do que nada menos uma evolução do pensar, do sentir e do querer em direção ao agir, a partir da influência do self, esse self que foi se emancipando nos últimos 500 anos. Então, esse é o nosso momento, a nossa grande pergunta. Se você encontra alguém na rua e pergunta quem é você, a pessoa tem dois jeitos de responder. Ou ela vai dizer, óbvio, eu sou Manuela, eu sou Isabela, ou se for no interior, ela vai falar, eu sou da família Oliveira, eu vou falando da minha família. Mas se você for uma outra forma de responder, se você perguntar seriamente quem é você, não sei quem sou eu, acho que eu vou ter que ir para terapia. Porque essa questão da identidade, quem sou eu, longe da família e da sociedade, é um processo de desenvolvimento que a gente ainda está bem no começo. A gente foi bem no macro aqui do momento atual e agora a gente vai para o micro. A gente vai olhar agora em direção o que são esses bichos, o centro, o vírus. Primeiro, entender uma relação importante, que o corpo ele tem uma microbiota, que é um mundo de bactérias, e até alguns vírus, mas mais bactérias ou também lactobacilos, que corresponde a uma população maior do que o nosso número de células no corpo humano. Portanto, se não existisse essa microbiota, a gente não seria quem nós somos. Nós somos seres que vivem em profunda simbiose com um mundo invisível, pequeno, e que são nossos aliados. As únicas regiões do corpo humano em que a gente não tem essa microbiota, que a gente chama de flora, né, ou fauna, é o sangue, o líquor, ou seja, dois extremos, né? O sangue ligado ao endoderma, porque no endoderma, aquele tecido que formou o intestino primitivo, ali que surge o sangue na embriologia, e o outro extremo é o sistema nervoso, com líquido cefalorraquidiano, também são regiões que a gente chama de santuários,
E ainda, dentro do osso, o que a gente chama de medula óssea, o tutano, né, não tem bactérias, e nas vias aéreas inferiores, porque nas vias aéreas superiores a gente está povoado de bactérias. Pneumococcus hemófilos tem várias famílias muito felizes, com férias, com 13º, tudo. Agora, nessa região inferior do pulmão, a gente não tem bactérias. E tem uma relação entre o self e o não self com relação a esse controle desse ambiente, porque a gente sabe que o sangue, que não tem bactéria, ele tem um efeito altamente imunológico. 1 ml de sangue é capaz de matar 10 elevado a 6 vírus de influenza in vitro. Então, o sangue ele é algo que é veículo do nosso self e ele tem um efeito de controle. Então, toda vez que a gente está quente, até a nossa periferia das mãos e nos pés, o que significa isso? Que o sangue está permeando por capilaridade todo o nosso ser, a gente está imune. Se a gente tiver frio, a gente está vulnerável. Por isso que se fala que o vírus influenza causa um resfriado. Não é que o vírus influenza causa um resfriado, é o contrário. O resfriado é que promove a entrada de um vírus, né? Então, essa questão da temperatura, do calor é muito importante. E aí, isso vai desde de roupas, estilo de vida com relação ao movimento ou ficar parado, e alimentos, porque tem alimentos que são termogênicos, né, que promovem calor no corpo. Em compensação, no momento que a gente está fragilizado e tem muito medo, que o nosso self não consegue promover um equilíbrio, a gente entra no medo e passa uma noite inteira, aqui escreve overnight, está faltando o i, o medo durante toda uma noite de medo, a gente sabe que no dia seguinte a gente está com grande possibilidade de desenvolver uma amidalite bacteriana na própria faringe, onde as bactérias que estavam lá em equilíbrio até um dia anterior, elas podem crescer. Porque o medo, ele produz, depois de algum tempo, cortisol, e o cortisol abaixa a imunidade e aumenta a infecção. Portanto, um aspecto muito importante de olhar na pandemia, e que tem sido chamado agora de pandemia paralela ao Covid, é a pandemia do transtorno de saúde mental que muitas pessoas estão vivendo, desde medo até síndrome do pânico. Isso em si já baixa a imunidade. É um aspecto muito importante para se cuidar durante essa crise. As áreas onde a gente tem bilhões de bactérias são as áreas que o ser humano faz uma fronteira com o meio externo, que é a pele e as mucosas. Então, na pele tem que ter essas bactérias e nas mucosas também. E mucosa, exceto pulmão. Uma mucosa da boca, da faringe, orelha, nariz, né? Laringe, o olho, né? Conjuntiva do olho, todo o intestino e na vagina, na parte, né, genital. E qual é o papel dessas bactérias que sem elas a gente não poderia viver? Especialmente a síntese de vitamina K pelos coliformes fecais, porque sem vitamina K a gente morreria de hemorragia. Por isso que a gente, quando nasce, tem que tomar uma injeção de vitamina K, porque o ser humano nasce sem essas bactérias. Demora 2 semanas para a gente ser povoado dessas bactérias. E a microbiota dos primeiros 1000 dias de vida, os primeiros 2 anos de vida, são consideradas fundamentais para a promoção de saúde para o resto da vida, em termos de resposta imunológica, que a gente vai ter de um lado ou de outro, de acordo com o tipo de bactérias boas, né? Tipo de flora. Um outro efeito é proteger de que micro-organismos nocivos entrem, imunoestimulação, por estímulo imunológico nas mucosas, e é um ambiente muito vulnerável aos antibióticos, que são, na verdade, produtos de fungos, que são muito mais fortes do que bactérias, que destroem bactérias. Então, quando o Fleming descobriu o primeiro antibiótico, ele descobriu a partir do estudo dos fungos, quer dizer, das bactérias, quando uma placa foi mofada, né, e aquele bolor produzia, que era o penicilino, notaram o nome desse bolor, produzia penicilina. E todas as classes novas de antibióticos são produzidas por fungos. Então,
a gente usa essa estratégia da antibiótico terapia, temos que usar com muito mais racionalidade, porque senão a gente vai promover cada vez mais bactérias resistentes, que virou um grande problema de saúde pública. Quando a gente olha o vírus, todos os vírus têm a mesma característica. Ele tem um centro que é formado por um material genético, que são segmentos genômicos, que podem ser complexos, como o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou podem ser um pouco mais simples, como o ácido ribonucleico, que é o RNA. E possui uma cápsula, que é chamada de capsídeo, que tem proteínas. Então, se a gente comparar um vírus com uma célula, o vírus equivaleria ao núcleo da célula. Porque o núcleo da célula é exatamente isso. É uma esfera, ou uma região, que carrega material genético e tem uma membrana. O vírus não tem citoplasma, ele não tem capacidade de movimento. E uma coisa muito interessante dos vírus é que eles, além de estarem completamente parados, eles têm uma forma geométrica muito particular e muito característica de cada vírus. Ou seja, tem essa característica de uma paralisia geométrica quase que mineral, embora a gente não pode dizer que ele não tem vida, porque ele, dentro de uma célula, ele consegue se reproduzir. Então, ele mantém essa capacidade reprodutiva absurda, que é característica dos vírus. Então, aqui algumas imagens de alguns vírus. Aqui é o vírus Ebola, que foi assim, responsável por grandes mortes. Então, a gente olha que ele tem um sistema em espiral. Aqui é um padrão geral de quase todos os vírus, dentro de estudos das proteínas, mostrando que ele tem um padrão geométrico de simetria. E aqui é um dos vírus bem comuns, que é o adenovírus, o famoso vírus da gripe, que tem uma forma icosaédrica. Ele é lindo, na verdade. E aqui todos os estudos de vários vírus mostram, nesse padrão do capsídeo, dessa membrana, as proteínas se organizam de uma forma muito geométrica, quase que mineralizada. Isso em todos os vírus. Então, aqui mostrando aonde que está o coronavírus dentro dessa grande classificação da virologia, que são os vírus RNA e os vírus DNA. Recentemente, foi considerado uma terceira classificação de vírus, que seriam agentes subvirais, ou seja, uma parte de um vírus, que podem ser chamados estruturas satélites, ou viroides, ou prions. Um exemplo de uma doença gravíssima causada por um prion foi a encefalopatia espongiforme aguda, que indivíduos adquiriram ao consumir carne de vacas alimentadas de um ponto de vista quantitativo perfeito, em termos por nutricionistas veterinários que fizeram uma dieta balanceada em termos de proteína, carboidrato, aminoácido e tudo, só que resolveram fazer algo que na natureza não existe, que é um alimento à base de coelhos para vacas. E isso, por algum mecanismo complexo, gerou esses prions e lesou o cérebro das vacas. Isso pode ser transmitido para o ser humano, que é a doença da vaca louca, né? Que vocês lembram que foi uma época que foi um absurdo isso. Mas fora esses prions, a gente tem basicamente os vírus RNA e DNA. E exemplo de vírus DNA complexo, herpes, né? Adenovírus, vírus da gripe. E exemplo de vírus RNA, que são menores, o vírus retrovírus, HIV, por exemplo, e o vírus coronavírus. Então, a família corona é um vírus RNA. Quando a gente tem uma infecção viral, também a gente pode dividir em alguns tipos de vírus, de viroses, né? Viroses agudas, que duram pouco tempo, viroses latentes, que ficam no corpo por anos, por décadas, viroses crônicas, que são
levam processos degenerativos e lentos também são parecidos com esse processo. Então, o caso de virose aguda é, por exemplo, a poliomielite, a varíola, a rubéola, são doenças que têm seu curso rápido e acabou. Vírus latentes são vírus que, uma vez que tem infecção aguda, eles ficam no nosso corpo por anos. E se a gente não tiver uma baixa de imunidade, a gente nem sabe que tem esses vírus. Eles só aparecem quando a gente baixa a imunidade e aí eles fazem a festa, que é o caso do herpes zoster, que é causado pelo vírus da catapora que você teve na infância ou foi vacinado de catapora. Na vida adulta, se tiver uma baixa de imunidade, pode aparecer entre as costelas, porque ele pode ficar guardado muito nessa região, nos nervos intercostais, aí tem o herpes zoster. Mas ele pode aparecer em outras partes do corpo também. Então aí a gente já começa a olhar aonde que o vírus gosta de ficar guardado. E vamos entender por quê. Ele gosta dos nervos. As viroses crônicas degenerativas são, por exemplo, hepatite B, hepatite C, que podem durar anos e levar a cirrose. E o caso mais lentos, degenerativos, é o caso, por exemplo, do vírus do sarampo, que pode ficar guardado dentro do cérebro e gerar, ao longo dos anos, uma leucoencefalopatia multifocal progressiva. É uma doença, ou uma pancefalite, alguma doença crônica cerebral. Então, o sistema nervoso é um ponto-alvo e vamos entender por quê. Então, resumindo, até agora, a gente tem, na característica dos vírus, essas duas tipologias, né, DNA e RNA. O vírus é semelhante ao núcleo de uma célula, sem vida ou com uma vida muito liminar, né, mas que carrega uma memória cristalizada em termos de material genético, geometricamente. E se a gente olhar o neurotropismo, que é uma atração pelo nervo, e a cultura moderna, a gente vai entender que toda vez que existe um desgaste muito intenso do sistema neurosensorial, em função de uma vida muito pouco ativa na área de movimento e da arte, em detrimento de muita informação, muito conhecimento e muita paralisia, que é também a base, essa condição, da grande epidemia chamada síndrome metabólica, que vem dessa associação perversa entre o estresse e o sedentarismo, que é isso que eu estou falando. Então, a gente também vai entender que o nosso sistema nervoso ele fica mais vulnerável a viroses. Se você pega, por exemplo, um jovem com 17, 18 anos que vai estudar para o vestibular. Até então, a vida dele tinha um certo equilíbrio entre movimento e atividade de atenção, né? Atenção na escola, atenção fazendo dever de casa, mas existia um equilíbrio. Então ele estava sempre equilibrado e corado. E aí imagina, de repente, esse jovem que vai resolver ficar um ano fazendo cursinho sem fazer nenhuma atividade física. Ou seja, ele vai ficar parado, sentado, estudando durante um ano. O que necessariamente vai acontecer com ele? O sistema neurosensorial dele vai precisar inflamar para ele poder parar um pouco de pensar e ir para a cama e se regenerar. Isso a gente chama de IVAS, infecção de vias aéreas superiores. Então, vai haver uma promoção de uma amidalite ou de uma gripe forte, ele vai ficar de cama e aí, depois de alguns dias, ele vai ter regenerado sua capacidade de pensar. Mas isso poderia ser evitado como? Se ele tivesse equilibrado durante aquele ano, mantendo atividade física e mantendo atividades não tão intelectuais para equilibrar o excesso de estudo que é necessário. Com a sífilis, que vai lesar o cérebro, a gente já começa a ver essa tendência do mundo moderno para essa fragilidade do sistema neurosensorial, do sistema nervoso também. E as drogas características do novo mundo são as drogas que acordam o sistema neurosensorial, diferente das drogas do velho mundo. As drogas do velho mundo, que vêm das encostas do Himalaia, por exemplo, cannabis sativa, que é a maconha, que é daquela região da Índia, ou mesmo o álcool, que foi desenvolvido pelos egípcios
e pelos gregos, cerveja, vinho, uma coisa muito antiga. Todas essas drogas antigas, elas levam a um processo de relaxamento, de uma leve depressão do sistema nervoso central. Já as drogas do Novo Mundo, elas têm um processo de acordar. Essa é a busca do Novo Mundo. Então, que foi a coca, né, isolada, que isolou a cocaína, o tabaco, que era usado aqui entre os índios brasileiros e que gerou a drogadição do tabagismo, o caso do Guaraná e o caso agora das anfetaminas, sejam drogas para emagrecer ou sejam drogas para deixar a pessoa acordadíssima. Então, esse mundo todo é característico dessa modernidade. E a gente vive uma guerra fria, crônica contra as viroses, que é o uso de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório ele esfria o corpo, e em vez de a gente atacar o vírus, a gente está atacando o lado errado. Dentro de uma briga, em vez de a gente matar o vírus e fortalecer o corpo, a gente dá anti-inflamatório, a gente está atacando o corpo e o vírus fica feliz rindo dessa história. O grupo de medicamentos mais vendidos no mundo são os anti-inflamatórios não hormonais. Depois a gente tem os antibióticos e depois a gente tem os antidepressivos. Então, numa outra visão que vem da antroposofia e tem uma outra fenomenologia, a ideia da inflamação aguda na infância tem um outro sentido. A ideia é que o ser humano está em desenvolvimento, no sentido crânio-caudal, como eu já falei, até os 28 anos, mas com ênfase até os 21 anos. E se a gente observa o que é característico do processo inflamatório nessa fase da vida, da infância, é um aumento de temperatura que começa na cabeça e termina nos pés, ou seja, um desenvolvimento crânio-caudal de febre e que tem um papel de catabolismo, de destruição de proteínas da mãe. É uma questão quase psicanalítica, porque nós carregamos em termos proteicos nossa mãe dentro da gente no momento que a gente nasce. O pai não participa disso, o pai participa com a informação genética, mas pela a formação do embrião e do feto, 100% das proteínas ao nascer são da mãe. E a gente tem que fazer esse caminho de eliminação das proteínas, e uma das formas mais benignas é através do que a gente chama de doenças benignas da infância, que são cachumba, sarampo, coqueluche, também tem a rubéola, tem a exantema súbito, tem várias formas, algumas têm vacinas, outras não têm vacinas, mas seriam, nessa visão, formas benignas de eliminar proteínas exógenas, que são, na verdade, maternas, através da pele. Esse caminho é o caminho dos exantemas, que se não for adequadamente conduzido, se for usado muito anti-inflamatório, tem o risco desses mesmos vírus caminharem para dentro do sistema nervoso, porque o caminho natural seria pela epiderme, que é o caminho do sistema nervoso mais externo, né? Também de origem ectodérmica, que nem o sistema nervoso, a parte externa da pele. Então, a gente pode classificar por ainda tipos, os mais sólidos, né, como a cachumba, que forma a parotidite, mais líquido, como o sarampo, o mais aéreo, como a coqueluche, que é a tosse comprida, e o mais quente de todos, escarlatina, que é causado por uma bactéria, que, quando evolui de uma forma adequada, são muito benignas. Se houver uma imunidade e um caminho de eliminação natural pela pele. Se existirem restos dessa vitalidade estranha que não foram eliminados adequadamente no primeiro setênio, aí pode haver uma internalização dessas proteínas, em que no segundo setênio você vai ter a fase de poliartrite migratória, ou seja, a inflamação vai acontecer nas juntas, que é no nível ainda do sistema metabólico motor. Se esse processo não for resolvido, vai subir no nível mais profundo para o sistema rítmico, e aí a gente tem a cardite reumática, e até chegar num sistema neurosensorial que seria a lesão do cérebro, chamado coreia. E na visão, vamos dizer, convencional, a teoria de todo esse caminho da febre reumática seria simplesmente uma confusão que o sistema imunológico fez
que também é chamada imunidade cruzada, essa teoria da confusão, em que o sistema imunológico, em vez de pensar nos streptococcus, ele sem querer confundiu com a sinóvia, que é a parte interna das articulações, aí inflamou a articulação. Depois ele confundiu os streptococcus com o coração, e aí atacou o coração. Depois ele confundiu os streptococcus com o cérebro e gerou a coreia. Então, essa é a teoria moderna, e aí o tratamento o foco é o vírus, né? Outra doença, vírus não, desculpa, a bactéria, né, os streptococcus. Outra doença também que pode ser considerada uma cronificação dessas doenças benignas da infância seria uma nefrite, chamada glomerulonefrite difusa aguda. É uma lesão que acontece no rim, que leva a um sangramento na urina, que também se considera que foi uma confusão do sistema imunológico, que em vez de atacar os streptococcus, atacou o rim. Na visão antroposófica, significa muito mais um problema do nosso proteoma, que é o nosso conjunto de proteínas, que é difícil a gente poder ter exames para caracterizar isso, que vem dessa visão fenomenológica antroposófica, de que as nossas proteínas elas podem ser individualizadas ou não individualizadas. E quando elas não são individualizadas, elas se tornam corpos estranhos e podem levar a doenças inflamatórias crônicas. Tem um caminho que deixa de ser agudo e se torna crônico de esclerótico. A conduta, quando a gente pensa que o streptococcus é a causa de tudo isso, é uma anos de perseguição com arsenal da antibiótico terapia, o benzetacil. Você pode ficar 14 anos tomando injeção todo mês de benzetacil. Ou uma visão mais da proteína, que tem que ser individualizada, e aí a gente vai ter que pensar em como promover uma inflamação adequada ao organismo, que permita ele promover o fim do processo catabólico e não reprimir, e uma ajuda pedagógica, terapêutica, para que, ao longo desse primeiro setênio, haja individualização das proteínas adequadamente antes da troca dos dentes. Sempre quando entra um vírus dentro do nosso corpo, a gente tem uma reação de uma natureza semelhante. Existem células no nosso sangue que têm uma natureza semelhante aos vírus, ou seja, células que privilegiam um núcleo, ou seja, não tem um citoplasma importante, que tem uma memória, também como o vírus tem a memória, e que não se movimentam. Eles não se movimentam, ou seja, eles se comportam como se fossem seres vegetais, minerais vegetais, como o vírus. Esse grupo de células nós chamamos de linfócitos. Então, toda vez que existe uma fraqueza do sistema imunológico, e aí entra um vírus que tem uma vitalidade estranha e vai ocupar um espaço vazio, vulnerável, dentro do corpo, que está com uma baixa de vitalidade, a resposta adequada e que a gente faz sempre quando entra em contato com o vírus é um aumento dessa população de linfócitos, a gente chama de linfocitose, num ritmo de 7 dias, sendo que os 3 primeiros dias são os mais importantes, e a gente reocupa o espaço que estava sendo invadido, nossa vitalidade própria, ela consegue ocupar o espaço e a gente mata o vírus. O que seria uma evolução dramática? Seria a nossa vitalidade estar tão fraca que, em vez da gente fazer uma linfocitose, a gente vai fazer uma linfopenia, que é o contrário, uma redução do número de linfócitos, permitindo que essa vitalidade estranha, viral, penetre dentro do nosso território e vai em direção aos territórios onde, fisiologicamente, existe menor vitalidade, ou seja, menor capacidade de regeneração e crescimento. Qual é essa região? Obviamente, o sistema nervoso, tanto central como periférico. Então, a evolução dramática é o neurotropismo, que pode ser não tão grave como a herpes zoster, que dói muito, mas em geral as pessoas não morrem de herpes zoster. Tem um curso de 1 semana, 1 mês de dor. Mas o caminho mais grave seria, por exemplo, uma criança que toda vez que vai no pronto-socorro, dão prednisolona para ela, que não é nem um anti-inflamatório não hormonal. Aí é um anti-inflamatório hormonal, que leva a uma imunodepressão.
Então, imagina que todo mês a criança vai e a mãe aprende a usar prednisolona, que é o Predizin, o Prelone, para qualquer infecção, que infelizmente é uma conduta que muitos médicos usam. O que vai acontecer com ela? Na próxima vez que ela pegar uma virose, ela pode, de repente, desenvolver uma encefalite. Ela vai ficar em coma, vai para a UTI e, por sorte, ela vai sobreviver, porque não tem tratamento. Então, a questão do uso de imunossupressores à torta direito, de uma maneira como se fosse água, é algo que a gente tem que analisar muito, especialmente na pandemia. Obviamente, no Covid, depois a gente vai olhar que tem uma fase da inflamação que é tão inflamatória, né? Tão intensa, que a gente chama de tempestade de citocinas, que é necessário corticoide. Mas no caso da prevenção, desse momento que a gente está agora não querendo pegar doença, temos que fugir, nos afastar dos corticoides. Normalmente, a virose, que a gente chama esse termo virose, infecção viral, ela corresponde a uma doença circunscrita dentro de um território que é delimitado por um anel de estruturas do sistema imunológico, que são amígdalas, linfonodos sublinguais, aqui que a gente tem debaixo da garganta, adenoide, que é atrás do nariz na rinofaringe. Então, toda essa região, ela tem vamos dizer assim, uma organização de proteção e é uma região que tem muita bactéria dentro dessa região. Então, a gente tem uma região que é a garganta, que está cheia de bactérias e, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema de defesa fortíssimo. Então, uma gripe, um resfriado, que a gente chama de IVAS, que é a doença mais comum do mundo, infecção de vias aéreas, na verdade é uma rinofaringite viral e que o corpo produz febre se ele estiver bem forte em termos imunológicos, sendo que o segundo dia é o dia mais forte da febre, o terceiro dia já tem uma melhora da febre e o quarto dia não tem febre. Esse é o caminho normal. Se além desse anel, chamado anel de Waldeyer, que são esses linfonodos, existir uma propagação da inflamação, em geral não é mais o vírus que entrou, agora é a bactéria da própria garganta, da própria faringe, que invadiu os espaços por um círculo ao redor, que seria o ouvido e os seios da face, ou a laringe. Então a gente desenvolve uma otite, ou uma sinusite, ou pode pegar o olho, conjuntivite, e que são formadas por bactérias da nossa própria flora, a gente não está pegando de nenhum lugar. No caso da laringite, em geral, é o vírus mesmo que invadiu um pouco mais. Em geral, a laringite é viral. Além dessa segunda fronteira, se houver uma baixa de imunidade maior, aí a gente vai ter uma pneumonia, e aí tem que ser bem frisado aqui que as pneumonias, em geral, são bacterianas, né? Ou pode, nos seios da face, quer dizer, desculpa, nas meninges, além dos seios da face, pode ser invadido por bactérias, a gente chama isso de meningite. Raramente você tem meningite viral, raramente você tem pneumonia viral. Em geral, são bactérias que atingem essas regiões que são repletas de sangue, porque o sangue é um meio de cultura fantástico para bactérias e a gente vai entender isso melhor. Então, existem bactérias patogênicas, de fato, que são bactérias perigosas, como é o caso do meningococcus, mas a grande maioria das bactérias são oportunistas, ou seja, elas aproveitam a oportunidade da imunidade estar fragilizada, é como se todas aquelas células lá do sangue estivessem fragilizadas, e elas invadem espaço. Elas não estão fazendo nada de propósito, elas só estão ocupando o espaço vazio. Então, isso vale desde a tuberculose, que é o bacilo de Koch, a primeira bactéria que foi vista no microscópio, Pseudomonas, que é uma bactéria bem violenta, mas que morre facilmente com vinagre, com ácido acético, né? Klebsiella pneumoniae, que dá uma pneumonia importante. O Streptococcus, que é uma das bactérias mais comuns que a gente tem como causa de infecção. Streptococcus pyogenes, que está na pele, por exemplo. O Staphylococcus, que é uma bactéria
muito agressiva, que dá bolhas na pele, por exemplo, e leva a uma pneumonia com derrame pleural. Então, o que a gente vê de características nas bactérias? As bactérias têm muitas cores, elas são coloridas, elas se movimentam, elas fazem fagocitose, então elas são, na verdade, pequenos animais, diferente dos vírus, que são como seres entre o mineral e o vegetal, porque eles não se movimentam, eles estão cristalizados na forma. A bactéria se movimenta, ela tem uma vida rica, tem família, né? Então, a bactéria, que é um animal unicelular, quando ela entra dentro do corpo, no sangue, a gente vai ter um outro tipo de célula, que é um linfócito também, mas que também se movimenta, faz fagocitose. Ele é completamente diferente do linfócito. E aí vai haver uma luta, uma dança da fagocitose, e a gente vai ver quem vai comer quem. Ou a bactéria vai vencer, ou o neutrófilo vai vencer. No caso de uma imunidade adequada, em que a dimensão anímica, a dimensão animal, que tem a ver com o neutrófilo, diferente da dimensão vegetal do linfócito. Essa é a dimensão animal do neutrófilo. Ela está adequada no corpo, você vai ter, em uma semana de aumento de neutrófilos, vai matar a bactéria e acabou. A evolução dramática seria o mesmo raciocínio do vírus. Se eu tenho, ao contrário, uma fraqueza nessa dimensão do self e da dimensão animal, a gente vai ter uma neutropenia. Neutropenia é a diminuição dos neutrófilos, que é o que acontece, por exemplo, em quem toma quimioterapia. E aí, a bactéria, que pode ser uma bactéria bem simples, ela vai invadir o espaço onde existe essa natureza animal mais fraca, embora tenha uma natureza do self bem forte, que é o sangue. A região do sangue é uma região muito propícia para o crescimento das bactérias. As bactérias, elas para se desenvolverem, elas gostam do sangue. E esse processo de entrada no sangue, a gente chama inicialmente de bacteremia, que leva a uma septicemia, na região da organização do eu, do self. Então, o self, a organização do eu, está completamente, nesse momento, agora, vulnerável. E aí, dentro do sangue, vai acontecer uma divisão de caminhos. Ou vai se estabelecer uma força imunológica, e aí o paciente em septicemia ele vai vencer a bactéria. Em geral, a gente precisa da força de um outro animal que se chama antibiótico, lembrando que os fungos são animais complexos, multicelulares, que produzem antibiótico, que é uma substância animal, e aí mata a bactéria. Ou o indivíduo está forte bastante para conseguir vencer, mas se ele não estiver forte, mesmo com antibiótico, pode haver uma fragilização dessa dimensão animal no que se refere ao tônus muscular das artérias. As artérias, na sua dimensão menor, que são chamadas arteríolas, têm um tônus, uma força, que não é do self, é uma força animal, que faz a gente, que cria um ânimo, né? Só fazer um parênteses entre tônus e ânimo. Observe uma pessoa desanimada. Uma pessoa desanimada, ela anda arrastada, a fala dela é lenta, a boca dela é aberta. A gente chama essa pessoa de hipotônica. Já uma pessoa animada é uma pessoa com tônus. Ela fala alto, ela gesticula com força. Então, da mesma maneira como existe o tônus muscular na musculatura externa, existe o tônus muscular nas musculaturas internas também. Que aí, no caso, é a musculatura do sistema rítmico, que é a musculatura das arteríolas. E aí, se existe uma falta de ânimo, uma falta de tônus muscular, nessa visão fenomenológica que eu estou trazendo, nas arteríolas, a pressão vai cair, vai para 0 por 0, e a gente chama isso de choque séptico. É o choque causado por uma infecção, mas porque houve uma debilitação, uma debilidade aguda, profunda desse tônus muscular. E o único jeito de voltar à atividade seria uma substância que tem essa força anímica e
que a gente chama na UTI de dopamina e dobutamina, você coloca na veia do paciente, ele sai, volta o tônus, e dá tempo dele voltar à imunidade dele, ele sai da crise. Então, isso seria a evolução dramática das infecções bacterianas. E o caminho do animal maior, como eu já falei, é o fungo. E o fungo, eles são seres assim, gigantescos, talvez um dos maiores seres que tem no planeta Terra, porque quando você anda numa floresta e olha os cogumelos são o órgão genital reprodutivo, são como as flores do cogumelo. Mas debaixo da terra, se você anda 100 metros para uma direção, depois anda mais 1 quilômetro, de repente você vê o mesmo cogumelo, às vezes aquele cogumelo de 1 quilômetro de distância está ligado ao anterior por uma rede de raízes, que a gente chama de micélios, fazendo com que a gente possa estar andando por 1 hora em cima de um cogumelo, em cima de um fungo. Então, esses seres que são enormes, em geral, a nossa gordura corporal na pele não deixa eles entrarem. Quando você tem uma fragilidade na tua pele, a gente faz uma micose, que é o fungo na pele, mas, em geral, não entra dentro do corpo. Se entrar um fungo dentro do corpo, o desastre é bem pior do que das bactérias, porque uma septicemia fúngica ou uma pneumonia fúngica, elas são muito mais graves. E as drogas para matar um fungo não são os antibióticos, porque o antibiótico ele já é a droga que o fungo produz para matar a bactéria. Quem que vai matar o fungo? São drogas muito mais nocivas, muito mais tóxicas, que são da família, por exemplo, da anfotericina B, essas drogas muito tóxicas para o fígado, especialmente. Então, para ter uma infecção fúngica, o buraco, a fragilidade do campo anímico tem que ser mais profundo para poder entrar. Então, não quero entrar muito em detalhes sobre o fungo, mas a gente tem que olhar agora que a imunidade ele é um papel fundamental. Sem imunidade, a gente não poderia sobreviver à pandemia, mesmo ficando em casa em isolamento. Porque, por mais que a gente fique em isolamento, alguns de nós têm que sair para ir no supermercado. A gente não consegue não se expor. A OMS ela prevê que 40% de toda a população da humanidade vai se infectar com o vírus. Agora, o que define se uma pessoa vai morrer ou não morrer, ou se vai ter um caso grave ou não grave de coronavírus? É basicamente a imunidade. Então, embora a gente saiba que não exista um tratamento específico para o Covid, ou seja, uma vacina específica, ou ainda uma droga que mate o vírus, embora está se tentando usar a estratégia de 1918 contra a gripe espanhola, que é a hidroxicloroquina, que é até interessante, porque a quina, da onde se extraiu a hidroxicloroquina, também foi a árvore onde se desenvolveu os primeiros estudos de Hahnemann, que observou que indivíduos que faziam experimentação de usar o extrato da quina tinham febre a cada 3 dias, que eram os mesmos sintomas da malária. E aí a lei dos semelhantes, que era uma lei antiga de Paracelsus, ela foi restabelecida a partir do estudo da quina. Então, a gente está falando de uma coisa muito interessante. Passam-se 200 anos e a quina está voltando, que é uma árvore, né? Da onde a hidroxicloroquina foi isolada. E que foi o grande tratamento da gripe espanhola e que agora está se vendo que a associação de hidroxicloroquina com a azitromicina pode ser uma possibilidade de tratamento em casos graves, mas cada dia se vê que não está tendo um resultado mais duvidoso. Portanto, a gente olhar para a imunidade é olhar para o nosso próprio self, porque a imunidade nada mais é do que a manifestação biológica de uma estrutura que não é localizada numa parte do corpo, mas que tem que envolver o corpo inteiro, que vai diferenciar o que sou eu e o que não sou eu.
Porque, embora a maioria de nós tenha aprendido na escola, na faculdade, que o papel do sistema imunológico é defesa, modernamente isso foi revisto, muito em cima da pesquisa das doenças autoimunes. O papel do sistema imunológico principal é a distinção do self e do não self. Ou seja, a identidade de quem sou eu e quem não sou eu, em termos biológicos, permite o reconhecimento do self e a diferenciação do não self. E se por alguma razão eu reconhecer a mim mesmo, parte de mim como não self, eu vou me atacar e vou destruir tecidos meus, como é o caso do reumatismo, que eu destruo tecidos das articulações, como é o caso do melanócito, que gera o vitiligo, aquela doença que despigmenta a pele, como é o caso da doença autoimune mais comum, que é a tireoidite de Hashimoto, que foi descoberta no Japão, em que as pessoas atacam a própria tireoide produzindo anticorpos. Então, a visão do sistema imune, hoje em dia, ela expandiu muito além de defesa. Ela tem a ver com a questão do reconhecimento do self e do não self, ou seja, a identidade imunológica é o principal papel do sistema imunológico. E, obviamente, vírus e bactérias são não self, e por isso uma pessoa imunocompetente vai se defender bem de vírus, e ao mesmo tempo a gente sabe que no câncer o sistema imunológico não enxerga aquelas células e por isso que o câncer cresce. Então tem todo o conhecimento hoje desse mecanismo chamado imunotolerância, que acontece fisiologicamente na gravidez, que a mulher não pode enxergar seu filho durante 9 meses, porque senão ela geraria um aborto, mas também é um mecanismo do câncer. Quem gera essa imunidade mais, vamos dizer, inespecífica, que é mais de fronteira mesmo do corpo self com não self, é a pele e as mucosas. Então, na pele a gente tem uma barreira bem mais mecânica, mas que depende também da qualidade da gordura da pele, obviamente. Tem lipoproteínas ali, então a alimentação também é importante para isso, os óleos que a gente usa na pele, os sabonetes que a gente usa na pele são muito importantes. É recomendável que a gente sempre use óleos vegetais na pele, no banho, após ensaboar com sabonete, porque o sabonete tira a oleosidade da pele, né? E nas mucosas é onde a gente está mais vulnerável, né? Onde que o coronavírus entra? Pela mucosa, nariz e boca. A gente tem aí uma imunoglobulina típica das mucosas, que é o IgA, que inclusive a gente está dosando agora nos pacientes, quem está com a imunidade contra o coronavírus, a gente dosa IgM, IgA e IgG. IgM, IG quer dizer imunoglobulina, é sinônimo de anticorpo. Só que o IgM e o IgG, eles não fazem parte dessa imunidade inespecífica. Eles fazem parte de uma imunidade outra, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas o IgA, sim, ele faz parte dessa imunidade inespecífica, protege contra tudo. As nossas secreções, como saliva, como lágrima, elas têm lisozimas, que são substâncias que têm água oxigenada. Então a gente destrói, é o mecanismo que se faz muito em infecções com a ozonioterapia, que na verdade é água oxigenada, para matar vírus, bactérias. E a gente tem produção de substâncias, como o caso da interleucina 1, que é o que estimula a produção da febre. Assim como o interferon e algumas proteínas que são eliminadas, que a gente dosa no sangue e que promovem essa defesa geral. Quando a gente olha para a imunidade adquirida, é uma imunidade mais, vamos dizer assim, organizada por linfócitos, e os linfócitos T, eles carregam memória, então é todo um sistema que existe percepção, reação e memória do que nos agrediu. Na fase aguda, a gente produz a imunoglobulina M, IgM, que a gente dosa no sangue, e depois a gente produz o IgG para o resto da vida como memória contra o agressor, que nos dá uma defesa para o resto da vida. Então, quem que promove a produção desses anticorpos, essas imunoglobulinas? Os linfócitos B. Então, enquanto o linfócito T
ele organiza a memória, o B é que vai para a luta, ele se transforma em plasmócito e ele começa a produzir, sintetizar as imunoglobulinas e que vão neutralizar os vírus ou as bactérias. Essa imunidade organizada pelos linfócitos T, elas podem gerar os linfócitos que coordenam, estimulando a inflamação, e os que suprimem a inflamação. É muito importante ter uma relação entre os dois. Os linfócitos T helper, que é o CD4, e o T suppressor, que é o CD8. Então, basicamente, o processo que acontece dentro do baço, por exemplo, para grandes bactérias como pneumococos, hemófilos, que a gente chama de opsonização, consegue destruir, e a gente tem o natural killer, que é o CD57, como um grande lutador. O natural killer quer dizer matador natural que destrói muitos vírus.